Fala aí, diamantes, como é que vocês estão? Dívidas, né? Como zerá-las? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E para você que não me conhece, eu me chamo Alexandre Silva, esse é o meu canal. Eu já quero aproveitar e lhe pedir que você siga esse canal, que você se inscreva, que você compartilhe, que você encaminhe para o maior número de pessoas possíveis, que você acione o sininho e também deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, deixe a sua dúvida, que eu estarei com certeza lhe respondendo. Então, esse é o assunto de hoje. Pois bem, diamantes, dívida é algo que de fato gera algo muito ruim na nossa vida, né? Quando a gente fala de dívida, a gente está falando de pessoas desanimadas, pessoas sem cabeça para tomar determinadas decisões. Quando fala de dívida, a gente fala de algo que termina diminuindo a produtividade, o poder de raciocínio, a motivação das pessoas. Então, de repente, você fala assim, tá bom, Alexandre, eu entendi, né? O tema é dívida, como zerá-la, eu quero zerar minhas dívidas. Será que vai acontecer alguma mágica? Qual é a mágica que você vai ensinar para que a gente zere as dívidas? Pessoal, calma aí que não é mágica. Mas como nós falamos na introdução do vídeo, quando há uma gestão, a gente consegue, digamos que modificando, melhorando, organizando melhor a nossa vida. E eu anotei aqui, como eu gosto sempre de anotar alguns tópicos para me ajudar a ser mais assertivo, né, ser mais simplificado para ajudar vocês. Então, tem alguns pontos que a gente precisa entender, né? A dívida, ela foi gerada de alguma forma, por algum motivo, por alguma razão. Ok, a dívida já existe, né? Vamos fazer uma mágica para ela sumir? Não existe, pelo menos eu não conheço. Porém, há, digamos que, comportamentos que podemos tomar, né, comportamentos que podemos ter, que nos proporciona a eliminar, né, a zerar essa dívida. Só que tudo começa com um passo. O primeiro passo é a gente tem que fazer, né, isso digamos que é primordial, um levantamento de todas as nossas dívidas. Aí a pergunta que eu te faço para que você faça para você mesmo. Eu sei exatamente o quanto eu tenho de dívida? Porque se você já comprou, já passou algum tempo, 1, 2, 3 meses, não pagou, então já entrou juros, entrou mora, entrou IOF, uma série, digamos que de encargos. Então aquele valor inicial já não é mais o mesmo. Aí entra a importância do primeiro passo, fazer um levantamento. Quanto que é minha dívida? Quanto que realmente eu tenho para pagar, né? O que eu preciso pagar. Quando você tem essa dimensão do volume ou do valor, do montante que é a tua dívida, então você já sabe, digamos assim, o que você precisa resolver. Se você não der esse primeiro passo, não fazer, né, não fizer o levantamento, enfim, como que você vai conseguir pensar em uma estratégia? No segundo passo seria o seguinte, você vai ter que entender que alguns sacrifícios, eles são necessários. Né? Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que falam, tem dívida, não, mas eu tenho que gastar mesmo, e eu não aceito, e eu tenho que ter uma vida próspera. Ótimo. Que motivação grandiosa, né? A questão é que aqui estamos falando de vida real. Né? Não estamos falando ainda do metaverso, estamos falando da vida real. Se eu tenho dívida, eu preciso pagá-las. Quando e como, enfim, aí vai depender de cada caso. Mas quando eu falo que nós temos que fazer algum sacrifício, eu vou te dar um exemplo, tá? Bem simples, para que isso fique bem prático, para que você consiga compreender. Vamos dizer que você precise comprar um telefone, né? Um smartphone que você precisa ligar, receber ligações, acessar ali teus apps de banco, entre outros. Um telefone que você usa de forma esporádica, né? É mais para uso pessoal, você não usa para trabalho. Então, é um telefone para comunicação, digamos assim. E tem lá um telefone que custa R$1.000.
Mas aí você viu o lançamento da Apple, o iPhone 13 mais top das galáxias. Que maravilha esse telefone, né? Mas vamos dizer que ele custe aí, não sei exatamente, mas vamos dizer que ele custe 10 mil reais. Só que você tem uma dívida. Aí vem a questão a qual eu agora pontuei, temos que fazer algum sacrifício. Ah, mas é errado, Alexandre, eu querer esse telefone mais top, esse lançamento. Não, pessoal. É muito bom quando você tem uma visão grandiosa, quando você quer o melhor, né? Quando você acredita que pode ter o melhor. Não tenho nada contra isso, pelo contrário, eu até apoio que de maneira inteligente você busque ter o melhor, usufruir do melhor. A questão é que eu preciso realmente desse smartphone mais top das galáxias? Será que aquele de R$ 1.000 para esse momento que eu me encontro com uma dívida, que eu preciso liquidar essas dívidas, será que aquele de R$ 1.000 não atende às minhas necessidades? Talvez aquele de R$ 1.000 você compre e pague em 2 parcelas, talvez à vista, e aquele outro você precisaria fazer quase que um financiamento de 24 parcelas. Ou seja, a dívida que já existia se torna maior. Então eu quero, ok, ótimo, maravilha, mas eu não posso ter nesse momento. É aí onde entra o gerenciamento, a gestão de finanças. Eu entendo que eu quero, talvez não precise e principalmente não posso pagar por ele agora. Como o meu foco é quitar, zerar, banir da minha vida todas as dívidas, então nesse momento eu digo não para aquele smartphone até o momento que eu possa ter a condição de comprá-lo. Então esse seria o segundo passo. O terceiro é ter uma planilha de gastos. Essa planilha de gastos, pessoal, nós vamos mostrar no próximo vídeo como que ela funcionaria, né? Quando eu falo de ter uma planilha de gasto, eu lembro que a minha primeira planilha de gasto que eu montei foi em 2018. Eu passei uma situação um pouco difícil, eu estava morando no Rio Grande do Sul, e logo quando eu cheguei eu me deparei com uma situação financeira muito complicada e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Comecei a pesquisar, né, sobre finanças, sobre me organizar minha vida financeira, enfim, estudei sobre cartão de crédito, conta sem taxa de manutenção, e aí eu comecei a criar uma planilha. Foi daí que eu entendi que quando eu tenho uma planilha, e só um parênteses aqui, tá? Não é necessariamente uma planilha em Word ou Excel ou em um aplicativo digital. Pode ser uma planilha no papel, caso você não tenha, digamos que, facilidade para usar a planilha digital. É claro que se você conseguir utilizá-la no Google Drive, por exemplo, uma planilha gratuita, é maravilhoso, porque de onde você estiver, no teu celular você consegue gerenciar as suas finanças, né? Foi quando eu comecei a fazer essa gestão das minhas finanças e vi, né, tipo assim, eu vi isso na prática. Eu deixei de ter dívida, porque eu comecei a controlar, eu sabia o que realmente eu ganhava, eu sabia o quanto eu gastava, eu sabia o quanto me sobrava, então eu sabia exatamente até onde eu poderia esticar a minha mão, ou seja, até onde eu poderia pagar, né, o que eu poderia gastar. Então esse seria o terceiro passo, nós vamos falar melhor no próximo vídeo, mas já fica essa dica, ter uma planilha ajuda a gerenciar as finanças e eliminar a dívida. O quarto passo é tentar trocar sua dívida por outra de taxa mais barata. Talvez essa explicação aqui, você fala assim, Alexandre, não faz muito sentido, né? Para mim, trocar uma dívida por outra. E para que a gente fique mais claro, pessoal, eu vou mostrar aqui no meu computador essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? Já está aqui, dívida atual, para que você compreenda como que funcionaria esse quarto passo. Vamos dar o exemplo que você tem uma dívida atual que gera um juro de 10% ao mês, né, e o valor dessa dívida total seja R$ 5.000, ok? Ou seja, se ela gera um juro de 10% ao mês, no mês seguinte você vai ter uma dívida de R$ 5.500. Mas agora vamos fazer aqui um comparativo. Digamos que você consiga um crédito, que esse crédito seja, ele reduza na realidade a sua dívida. Vamos dizer que esse crédito você vai ter que pagá-lo com um juro mensal de 5%.
Então, se você pegasse esse crédito para poder pagar essa dívida, que gera um juro de 10%, ao qual você passaria a pagar 5%, né, pelo mesmo valor, no próximo mês, se a gente fosse parar para analisar o juro, né, ele daria em torno de R$ 250, ou seja, metade dos juros da outra. Você teria um valor menor para ser pago. Quando eu falo de trocar a dívida, aqui foi um exemplo bem rápido, tá, pessoal? A gente pode mais na frente detalhar isso de forma mais específica. O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse quarto passo te dá a condição, é claro, que aí você tem que avaliar a tua situação, o teu crédito, se você tem como fazer essa troca de dívida, né? Se você tem uma dívida que consegue trocar por outra, metade do juro, isso é vantajoso. Ah, mas Alexandre, como é que eu vou descobrir isso? Lembra lá do primeiro passo? Levanta as tuas dívidas, no levantamento dela, você procura ver qual é a taxa de juro que você vai pagar mensalmente. Se você identifica que é um percentual de juro muito alto, então você pode buscar, e caso encontre, né? Enfim, não é uma regra que você vai encontrar, mas caso você encontre essa possibilidade de trocar a tua dívida, isso iria, digamos que, diminuir, né, a tua dívida. E o quinto passo, pessoal, é renegociar as dívidas, por exemplo, com os bancos. Vamos pensar o seguinte: você tem uma dívida com o banco ele quer receber, ok? Ou seja, não é interesse do banco que essa dívida fique esquecida. Ele vai cobrar juros, ele vai cobrar moras, ele vai cobrar encargos, mas ele quer receber essa dívida. E eu costumo sempre dizer o seguinte: se você tem uma dívida, avalie, analise sua dívida e tente renegociá-la. Ou seja, o banco quer receber o dinheiro, a instituição financeira ela quer receber o dinheiro. Avalie a sua dívida. Avalie o seu poder financeiro no momento e faça uma proposta para o banco dentro, é claro, da condição que você tem, dentro da condição que você pode pagar e liquidar aquela dívida. O que nós não podemos é simplesmente deixar a dívida para lá, não avaliar a dívida, não tentar resolver. Isso provavelmente mais na frente, ou bem lá na frente, ou talvez não, vai gerar muitos problemas. Então, diamantes, zerar dívidas é possível. E eu vou deixar um bônus para vocês. Talvez você fale, mas Alexandre, meu salário já não dá para praticamente nada. Como que eu vou negociar para pagar uma dívida? O bônus seria: procure realizar alguma renda extra. Fazer uma renda extra. Talvez você trabalhe um período, mas você sabe fazer algo, ou você poderia produzir alguma coisa para vender na internet, gerar uma renda extra, talvez para poder pagar essa negociação de dívida. O que eu queria que vocês hoje, diamantes, trouxesse para, como eu costumo falar, reflitam, façam uma reflexão, é que é possível zerar as dívidas. Talvez não vai ser do dia para a noite, vai ter um tempo, vai precisar que você estude um pouco sobre ela, analise, né, ligue, faça ligações, e hoje com a evolução, talvez você nem precise ir no banco. De casa mesmo, com telefone, através da internet, você consegue entrar em contato e fazer uma negociação. Só não deixe para depois as suas dívidas. Tá ok, diamantes? Então, no próximo vídeo, nós vamos estar mostrando como a gente aplica, né, os nossos ganhos e os nossos gastos em uma planilha simples, tá, pessoal? Muito simples. Como que isso facilita a gente enxergar a nossa estrutura financeira, tá bom? Então, não se esquecendo, pessoal, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação todas as vezes que eu subir aqui um vídeo no YouTube, né, que eu colocar um vídeo aqui no YouTube. E repito, pessoal, uma frase que eu comentei no vídeo passado, que não é minha, né, uma frase que eu vi do Carlinhos Maias, que ganhar R$1 milhão é maravilhoso. Agora, transformar uma vida, experimenta o quão maravilhoso é. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado e peço, compartilha, porque isso vai agregar muito valor.